Vamos a ele. André Last está aqui. Você já conhece, está sempre aqui dando uma força aqui, professor, palestrante, doutor em ciências políticas, diretor executivo da Stand With Us Brasil, que é uma ONG. Boa. É uma ONG. Uma ONG educacional a respeito de Israel e Oriente Médio no Brasil. Se você for no Instagram, você vai lá... Stand With Us Brasil. Stand With Us. É um nome muito sofisticado, muito difícil, mas... eles vão colocar no GC para você acompanhar. Ou então o André Last também, você pode entrar aí no Instagram dele, que lá tem, evidentemente, o caminho para você acompanhar. É isso. Exato. E temos também o Coronel Fernando Montenegro, oficial de infantaria, veterano das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Ele está em Lisboa nesse momento. Você mora aí, meu querido comandante? Exatamente. Estou morando aqui já tem 8 anos. Muito bem. E por que resolveu ir para Lisboa, comandante? Olha, eu tinha um projeto de vida de experimentar morar no exterior. A partir do momento que eu passei para a reserva, eu comecei a ver como é que isso poderia ser viabilizado. E surgiu um visto de Portugal para quem tinha determinada condição. Eu apliquei e acabei vindo para cá. Muito bem. E está feliz aí em Portugal? Eu acho que é uma experiência interessante poder conhecer aqui melhor o velho mundo, né? Ver as nossas raízes, até portuguesas, vale a pena. Para mim está valendo a pena. Valeu. Então vou aproveitar agora e pedir para o André fazer a primeira pergunta aí para o nosso querido coronel. Se solta. Coronel, boa tarde. Que o senhor acha? Que o senhor acha que vai mudar com essas descobertas de crime de guerra que estão sendo reveladas aí com as saídas das tropas russas de algumas cidades ucranianas? Você acha que porque é o que o Zelensky está falando agora, cadê o Conselho de Segurança, né? Até agora não estão peitando a Rússia porque ela tem poder de voto, mas o que tá sendo descoberto são massacres, né? Numa guerra assimétrica, onde estão vendo que civis foram assassinados nas ruas. O que você acha que pode mudar agora com isso? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque a gente está tratando de uma potência nuclear, a segunda maior potência militar do mundo. Até hoje eu nunca vi alguém pensar em colocar uma força armada de uma potência militar no banco dos réus de algum tribunal penal internacional. Vai ficar em torno de narrativa, de sanções, mas na prática eu não acho que vai mudar muita coisa. Todo mundo sabe que o Stalin fez vários genocídios dentro da União Soviética e isso aí nunca deu em nada, né? Então, na Segunda Guerra Mundial a gente viu ali, a Alemanha foi derrotada e acabou sentando ali nos bancos dos réus, consegue fazer isso em alguns outros países ali, como o Slobodan Milosevic, mas efetivamente eu acho que na Rússia isso talvez não mude muita coisa. É verdade que esses eventos aí, a gente tem que ter uma cautela na hora de comentar isso, tem várias narrativas divergentes no terreno e também vale a pena lembrar que a participação de grupos mercenários em conflitos, ele aumenta muito o grau de violência. E esses locais aí onde estão interessados para esses massacres são locais ali onde estava operando o Wagner Group, que é um grupo, uma private military company russa, que inclusive o Dmitry Wagner, que é o fundador dela, ele tem uma aproximação grande com o Putin, e o nome Wagner dele é um codinome que ele usa, que é inclusive uma homenagem ao principal compositor do nazismo, né? Do Hitler. Do nazismo, do Hitler, Wagner, né? Ou seja, o Putin, ele, quando fez a ação, ele disse que queria desnazificar, mas ele está usando uma tropa que tem uma forte proximidade com o conteúdo nazista, né? Então, são essas dicotomias aí que a gente vê na guerra. Muito bem. Doideira. Eu queria saber, nosso coronel aí, Montenegro, está morando em Lisboa, depois você vai abordar bem rápido, eu queria que você falasse pra gente, sobre, você foi correspondente, chegou a estar no começo da guerra, eu tive essa informação, isso é verdade? Exatamente. Na semana anterior ao conflito, eu estava na Polônia, acompanhei ali o crescimento ali das hostilidades, e é interessante a gente ver como é que isso se desdobra na Polônia, que é um país que tem um trauma muito grande em relação
aos russos, à União Soviética, né? A Polônia é um país que deixou de existir por 123 anos, né? De 1796 até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, os poloneses eles têm muita resistência aos russos, depois da ocupação também, depois da invasão, logo no começo da Segunda Guerra Mundial, e eles têm uma russofobia muito forte. Então, eu estava acompanhando isso ali na Polônia, e depois, nas outras 3 primeiras semanas ali, eu fiquei dentro da Ucrânia. É uma mudança de atmosfera muito, muito forte, muito intensa. A gente observa ali a parte da preocupação das pessoas, a desconfiança de todo mundo que é de fora, a apreensão, a economia do país derretendo a olhos vistos, as lojas fechando, alarmes, né, de ataque aéreo, todo mundo entrando em abrigo toda hora. É uma experiência bem interessante, particularmente para quem é militar. A gente vê muita coisa. Tem o caso da nossa guerra particular no Brasil, né? Alguns problemas que a gente tem em faixa de fronteira com o FARC, Sendero Luminoso, mas esse agora é uma experiência de um conflito de alta intensidade e, para mim, foi bastante interessante ver como é que isso se desdobra. Ia fazer uma pergunta para o professor André, só que ele tocou no assunto do julgamento, né, da Rússia por crimes de guerra. Como é que faz esse julgamento, professor? O que é esse julgamento? Quem é que faz esse julgamento? O que é declarado crime de guerra? Bom, é complicado, porque existem 2 tipos de tribunais internacionais. O Tribunal Penal Internacional e o Tribunal... Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional... Um julga países, outro julga pessoas. Agora eu não lembro qual o TPI julga pessoas. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas e a Corte Internacional de Justiça julga países. Exato. Normalmente, aquele que julga o TPI, que julga pessoas, ele serve para julgar pessoas quando não existe uma corte boa dentro do país para se auto-julgar, né? Então, democracias que estão engajadas em guerras, elas têm cortes, elas podem julgar os seus militares. A Rússia vai dizer que tem cortes, então eles não vão conseguir julgar os próprios generais russos, apesar de a gente estar vendo aí que eles têm que ser julgados. Então é complexo. Para você poder colaborar com o TPI, você precisa também querer que o TPI julgue os seus próprios generais. Então, e aí é complicado. Mas como o comandante falou, é tudo narrativa, né? Você vai dar narrativa, o russo fala que foi plantado lá. O cara tá morto, caído, com os braços amarrados numa bicicleta. Sim, plantado. Mas pode ser. Não, mas o que depende ele tá da narrativa. É guerra. A grande Agora, isso aí também é muita hipocrisia, né? Esse negócio de julgamento e tal. Porque cada um age de acordo com os seus interesses. Por exemplo, Iraque, América Central, Afeganistão. Não teve isso aí. Não parte de alguém não. Isso aí, que se lá também teve. É isso, meu querido Coronel Fernando? Ó, o Coronel Fernando sumiu. Ele entrou no meio da missão. Será que tá com algum? Então, já aproveito e jogo pra você que também você manja tudo. Fala de novo. Você não acha que também que existe muita hipocrisia? Porque não é muito efetivo. Não é muito efetivo isso. Depende de quem... Óbvio, ninguém vai... É muito mais difícil julgar um país que tem uma cadeira no Conselho de Segurança, que é um país grande e poderoso, do que um país, um Estado falido. Ou, por exemplo, é um país que tem muito menos poder para articular politicamente para ele não ser julgado. A Corte Internacional de Justiça julga países, né? Quando eles cometem crimes de guerra. Normalmente países ditatoriais, países não democráticos que cometem atos de atrocidade. O Tribunal Penal Internacional julgou na questão da Iugoslávia, vai julgar crimes de guerra cometidos por soldados e por generais. Então, mas a consequência é ou pedir uma desculpa. Que Putin? Uma sanção? Pede uma desculpa e acabou. A consequência... É muito difícil imaginar que alguém vai julgar algum general russo com a conivência da Rússia. Existe uma implicação prática também, né? A pessoa tem que ser levada ao tribunal para ser responsabilizada. E o Putin não vai ser levado ao Tribunal Penal Internacional para ser responsabilizado, nenhum dos generais dele. Então, se eventualmente isso daí terminar num acordo diplomático entre Ucrânia e Rússia, que é uma possibilidade, apesar da gente estar discutindo isso hoje,
provavelmente a Rússia vai falar, olha, as pessoas que cometeram crimes de guerra serão responsabilizadas de acordo com a lei russa. E daí você tem lá, enfim, as penalidades que podem ser aplicadas. Ou até pode existir uma anistia. Pode falar, olha, houve insurgência aqui, houve uma série de insurgência nas cidades separatistas e a gente vai fazer uma anistia para os dois lados. Olha, o que pode acontecer também é o seguinte, né? Você tem sanções pessoais. Então, o cara não pode viajar, por exemplo. Ou se ele viajar para algum lugar, ele pode ser preso. Exato. Então, por exemplo, se algum general russo vai para Inglaterra, ou o ex-general russo vai para Inglaterra, se ele estiver na lista de sanções, ele pode ser preso na Inglaterra e levado já para Haia para ser julgado na Corte Penal, no Tribunal Penal Internacional, né? Coronel, voltou, coronel? Enfim. Tá aí, coronel? Esse coronel tá aí? Não tá aí. Não tá aí. Por favor, vocês têm mais perguntas? Ô, André, você no Stand Up Us e também no seu canal você produz muito, né, no Telegram, lá eu vejo no WhatsApp também, que tem um grupo que você vai mandando. E tava tendo muito atentado em Israel recente. O que tem acontecido na parte que tem de vídeo com a parte árabe também? Aliás, a gente tava aqui, né, quando teve o primeiro atentado há 2 semanas atrás. Tinha rolado o primeiro atentado em Beersheba, no sul de Israel, um beduíno, que é um árabe israelense que mora no sul de Israel. Do nada foi e cometeu um atentado, matou 4 pessoas esfaqueadas na rua. Esse rapaz tinha se radicalizado, tentou entrar para o Estado Islâmico, tentou ir para a Síria, e aí ele foi preso por Israel antes de ele conseguir sair do país, porque ele ia tentar entrar na Síria através da Turquia. Aí ele foi preso, ficou 3 anos preso, foi solto. E aí ele foi acompanhado pelo serviço secreto, ele se desradicalizou. Então ele vivia uma vida normativa e do nada ele pega uma faca e matou 4 pessoas. Uma semana seguinte, 2 árabes israelenses de Hedera, que fica em cima de Tel Aviv, já um pouco, uns 150 quilômetros, 200 quilômetros de Beersheba, no norte do país, planejam um atentado. Eles levam munição de carro até um posto um ponto de ônibus, matam 2 policiais de fronteira que são jovens, 19 anos, tinham entrado aí pro exército, pra polícia de fronteira, que pode escolher. Matam, um era druso, ou seja, um era um soldado israelense árabe, um era uma imigrante francesa. Eles pegam as armas, e aí eles vão, com as armas, eram armas automáticas, eles vão e atiram em um ônibus de passageiros. Só que no momento que eles atiram, o ônibus já sai e chegam 2 policiais que estavam justo perto, jantando em um restaurante muito perto, e matam os 2 terroristas que, enfim, podiam ter cometido um atentado de proporções muito maiores, porque eles estavam armados com 2 M16. E aí o que aconteceu? Olha só o paradoxo, Dani. Um dos terroristas, os 2 eram filiados, os 2 eram ideologicamente ligados ao Estado Islâmico também. Só que são árabes israelenses, têm cidadania israelense, eles gozam da liberdade de poder transitar por todo Israel e também viajar para fora do país se eles quiserem, porque eles têm passaporte de Israel, eles podem sair quando eles quiserem e vivem dentro de Israel. Só que são pessoas que se radicalizaram. Isso é uma minoria da minoria da minoria dos árabes israelenses. Tanto que o irmão de um deles era policial em Israel, um dos melhores investigadores da delegacia. Loucura. Estava sem contato com o irmão por causa da radicalização do irmão. E ele ficou em estado de choque quando descobriu o que o irmão fez. O irmão foi morto. E aí, 2 dias depois, teve um palestino, que aí sim, esse estava ilegal dentro de Israel. E ele, com uma arma, com uma M16, matou 5 pessoas em Bnei Brak, do lado de Tel Aviv. Um dos mortos era um policial que se jogou na frente dele para tentar matar ele, que era um árabe israelense, cristão. Ou seja, esse é o paradoxo do mosaico israelense. Você tem mortos árabes e os terroristas são árabes israelenses ou palestinos, mas uma minoria dessas pessoas. E aí o Serviço Secreto de Israel agora também já divulgou alguns números. 100 atentados desde janeiro foram evitados pelo Serviço Secreto israelense. 100. Dá mais de um por dia. Só esse ano, 100 atentados foram evitados. Eles já investigaram algumas pessoas ligadas ao Estado Islâmico, 15 pessoas foram presas, e esse é um problema que nós temos aí não só em Israel, mas em outros países, onde pessoas se radicalizam sozinhas, ficam ligadas Europa, ideologicamente ao Estado Islâmico e eventualmente podem cometer atentados como lobos solitários. Muito bem, mas vamos voltar lá para a Ucrânia. O nosso papo, o coronel tá aí, tudo bem, coronel? Posso fazer uma questão? Coronel, deixa eu só fazer uma pergunta para você, o seguinte,
A gente vê que esse combate, a gente viu lá em Bucha essas imagens horríveis, né? Que a gente acompanhou aí, que foi mostrado pela mídia internacional, a gente viu em todos os canais, na CNN e tal, aquela imagem horrível. E eu estava pensando o seguinte, eles falam que agora, o que acontece? Virou meio uma guerrilha. Por quê? Porque eles estão tentando entrar nas cidades, o povo da cidade está fazendo a resistência, o próprio morador da resistência, que é aquilo que a gente viu, com coquetel Molotov e tal, e não sei o quê. E o primeiro exército que foi para lá eram de jovens. E agora me parece que o Putin está mandando o exército que ele tinha no Oriente Médio, está mandando esse exército, mas que está mais acostumado a entrar em batalha. Quer dizer, vai ficar muito pior essa guerra. Essa guerra ela vai ser mais, vamos chamar assim, de feia. O que a gente vai ver a partir de agora. Eu não sei se eu expliquei. Eu não sei se eu consegui explicar. Uma vez que o combate ele entre nas cidades e passa a ser prioritariamente urbano, é um combate muito mais complicado. As cidades, elas têm as 3 dimensões. Você, para controlar um prédio, você tem que controlar todos os andares. Às vezes você controla um andar do prédio, passa para o andar de cima, o sujeito desce pela escada, entra no andar de baixo. Às vezes você pode ter um mesmo edifício, uma mesma instalação, com andares alternados, controlados por tropas diferentes. É uma coisa muito complicada. O americano viu isso em Fallujah, já teve Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. E, às vezes, a opção de botar tudo abaixo, fazer tudo em ruína, é uma opção que não vale a pena para quem vai invadir ou atacar. Se os combates passarem a ser prioritariamente urbanos, o nível de violência, a tendência realmente é aumentar e ficar bem mais complicado. É um combate que é bem mais desgastante, principalmente para o invasor, porque para quem está na resistência, fazendo um tipo de guerra irregular, basta apenas você não desistir. O tempo agora ele joga a favor da Ucrânia, em que pese que eles estão lutando no seu território, então eles estão perdendo coisas, etc. Mas o russo está ficando com a guerra cada vez mais cara. Posso fazer uma pergunta aqui em relação... que eu li uma notícia dizendo que a OTAN vê a brutalidade insuportável em Bucha e avalia enviar armas à Ucrânia. Eu queria saber o que isso implica nas relações com esses países aí que fazem parte da OTAN, como que eles podem fazer, tendo em vista que tudo que iniciou isso aí que a gente sabe, essa talvez possível entrada na OTAN. O que isso pode acontecer? Eles mandando mais armas aí? Na verdade, já estão enviando armas, né? Há bastante tempo. O que ocorre, a gente às vezes vê algumas posturas que um certo acovardamento de alguns países da OTAN quando são alguns casos, por exemplo, do envio dos aviões de caça poloneses. A Polônia falou, ok, vou mandar meus aviões de caça para apoiar a Ucrânia, e os americanos disseram que iam dar aeronaves novas para a Polônia. A Polônia falou, tá bom, então decola o avião de caça aí da Alemanha, onde tem a base, né? E aí a Alemanha falou, não, daqui não vai decolar. O americano também falou, não, eu também não quero que decole da minha base. Ou seja, na hora de efetivamente, ali, como a gente fala, de ter algum tipo de exposição, o pessoal dá para trás, né? Porque, lógico, uma força de guerrilha nunca vai transportar uma aeronave de caça desmontada para entrar dentro da Ucrânia com isso e depois montar. É uma coisa muito sofisticada. Então, a gente vê que o que está entrando efetivamente são esses armamentos anticarros, né? Principalmente esse Javelin, que é a grande vedete da guerra, que ele acaba mostrando uma guerra de assimetria econômica, porque a gente vê um armamento anticarro que talvez custe aí 1.500 euros, que ele destrói um carro de combate russo que custa, 10 milhões de euros, entendeu? Então, acaba sendo um tipo de guerra assimétrica econômica nesse ponto. Porque para você colocar outros meios mais sofisticados dentro do território ucraniano,
fica mais difícil. Se é decolar uma aeronave de caça da Alemanha para entregar na Polônia, os russos eles têm um controle de espaço aéreo, eles vão abater e, se bobear, vão acabar bombardeando com armamento tático essa base alemã, como eles já alertaram. Coronel, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão da guerra assimétrica urbana, que Israel conhece bem esse tipo de combate, você não acha que, no sentido estratégico, a Rússia, o que ela tem para conquistar? Ela já tirou a Kiev do seu radar. Ela já sabe que não vai cair o governo da Ucrânia. Ela já está retirando tropas de alguns locais. Qual é o sentido deles continuarem com uma guerra assimétrica? É uma guerra de desgaste, na tua opinião, a fim de desgastar a Ucrânia para eles conseguirem, talvez, concordar com os termos russos? Olha, eu acho que Kiev era um ataque secundário, alguma coisa do tipo... vou ficar com isso daí, mas depois eu libero para ficar bem na forte, digamos assim, tá? O objetivo da minha leitura e outros analistas aqui conversando é que o objetivo russo efetivamente é ocupar mais aquela parte de Donbás, estender um pouco ali a ocupação do território, pegar aquela faixa de terra ligando a Crimeia, ocupar aquela represa ao norte da Crimeia que os ucranianos estavam impedindo a Crimeia de receber água potável, né, água doce, e ocuparam isso daí. Ocuparam também o parque, vamos lá, aquela região ali, é a região que é digamos, o filé mignon do legado soviético para a Ucrânia. Eu acredito que o objetivo da Rússia seja justamente capturar isso daí. Porque ali na parte leste da Ucrânia a gente tem ali praticamente 2/3 da geração de energia, do parque industrial, da siderurgia, as terras mais férteis da Ucrânia. E com isso daí, eles mantendo ali o controle daquilo ali, praticamente o resto da Ucrânia passa a ser um país com muito pouca energia, o que inviabiliza praticamente o desenvolvimento da indústria, e também com um problema da parte da exportação, né? O porto de Odessa ali, que está com bloqueio naval, é um porto que escoa ali 95% da produção de alimento da Ucrânia. Eu acredito que eles vão liberar a parte oeste da Crimeia e vão ficar ali com a Crimeia, com aquele corredor ali que tem Mariupol bem no meio, que está bem desgastada a cidade, e vão expandir um pouco a fronteira ali da região de Donbás. E com isso eu acho que o russo praticamente já ganhou a guerra. Agora o problema vai ser a outra fase, que é a fase da estabilização dessa região, né? Que é uma fase extremamente desgastante. Os ucranianos não vão entregar barato. Agora, tem uma estratégia que eu estou observando dos russos, é fazer os corredores humanitários tirando civis. À medida que vão reduzindo o número de civis dessas áreas, a tropa russa passa a ter mais liberdade de ação. O outro detalhe interessante é que os civis que estão saindo da região de Donbás, que é uma região que já tem muita gente pró-Rússia, e daquela região ali de Mariupol, são civis pró-Ucrânia. Ou seja, para o russo, ele pode, depois de que estabilizar a frente, fazer um plebiscito e fazer com que o pessoal vote ali. A maioria vai dizer que prefere ser pró-Rússia, e com isso ele pega aquele arco de alianças que ele tem ali do Irã, Venezuela e Síria, vai todo mundo reconhecer, né, junto com a Bielorrússia, e ele vai dizer que aquilo ali é um país independente. É uma probabilidade disso acontecer. Muito bem. E ele começou a mandar bala também agora em Odessa, né? Esse final de semana já manda bombardear Odessa e tal. Então o interesse do Putin é essa região, né? A região é o filé mignon da Ucrânia, entende? Ele ocupando aquilo ali, a Ucrânia é um país com muito pouca energia, com o parque industrial praticamente vai ficar tudo na mão do russo, né? Então, o resto da Ucrânia, que é a maior parte do território, é um território ali muito pouco industrializado, né? A Ucrânia é um país que exportava energia. E agora os russos estão ocupando, né, a própria Zaporízhia, que é a maior
geradora de energia deles, né, nuclear, está na mão dos russos, né? Então, eles vão colocar um parque industrial para funcionar e vão ficar com o filé mignon da Rússia, da Ucrânia. Ô, coronel, e como é que vai ser o futuro? Porque o futuro também, né, o pós-guerra. Como é que vai se resolver isso aí? Todo esse conflito? Olha, isso daí é uma coisa bem interessante da gente pensar. Eu acredito que a Europa e os americanos vão fazer investimento, no caso aí, para a recuperação da Ucrânia, dessas partes que não vão ficar ocupadas pelos russos. Os russos não vão sair desses locais, vai ficar aí uma guerra de atrito, de fricção bem grande, vai ter bastante terrorismo ali dentro, né, com um movimento de resistência, financiados aí pela OTAN, pela própria Ucrânia, vão continuar acontecendo. Os russos, eles têm feito o quê? Eles têm pegado os locais onde eles ocupam, tiram o prefeito da cidade e colocam alguém que o serviço de inteligência russo já tinha levantado que era pró-Rússia nas redes sociais, alguns políticos pró-Rússia, né? Talvez até financiados antecipadamente pelos russos, algumas campanhas aí. Então, eles já estão fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, nessas regiões ocupadas pelos russos, vai ter bastante estabilidade, eu acredito, com bastante ataques terroristas ali. O resto da Ucrânia deve ter aí um esforço ali de recuperação financiado aí pela Europa. A Ucrânia, ela provavelmente deve entrar na União Europeia, né? Não sei se no espaço Schengen, mas na União Europeia tem uma probabilidade dela entrar. Ela vai continuar se armando, vai continuar recebendo arma, não vai entrar na OTAN, mas vai ser um país que talvez adote uma postura tipo Israel, independente de começar a se armar de forma estratégica. Os russos vão ficar fazendo uma monitoração disso, né, assim como os americanos ficam monitorando o Irã, mas eu acho que essa é a tendência do que vai acontecer a partir daí. A Polônia é um país que recebeu uma carga muito grande de imigrante. A gente sente aqui na Europa essas pressões de receber imigrante. Aqui em Portugal tem bastante ucraniano também. A Polônia acho que é um dos países que tem mais gente. Eu estava na Polônia e vi. Dentro da Polônia tem uma rede de apoio aos ucranianos, que pessoas estão recebendo ucranianos em casa, mas também tem outro problema na Polônia, que é a máfia ucraniana. Ou seja, tem pessoas da Ucrânia, que nem todos são gente boa, né, que chegam na Polônia e tem lá uma máfia que justamente trata dessa parte de tráfico humano, tráfico de crianças e esse tipo de coisa. Mas é uma loucura mesmo, que eu estava pensando o seguinte, né, o comandante André, nos anos 90, né, logo depois do muro, logo depois que terminou a União Soviética, né, a Europa, ela viveu um momento de positivo, tudo são flores, floresceu, no war, a paz, né, o próprio... Tocava Imagine. A própria globalização, não é? Custos menores, né? Aquela coisa não investiram toda. Parece que a gente está voltando ao que era, cara. Pra você ver como a vida é cíclica. Você vê também assim, comandante, você que é um cara especialista... Olha, esse conflito está mostrando que você ter paz sem ter investimento em defesa é uma coisa muito vulnerável. A gente viu ali o discurso da Rússia de querer desmilitarizar a Ucrânia e agora praticamente a gente olha ali que eles se surpreenderam com a capacidade de resistência da Ucrânia. Os ucranianos, eles estão demonstrando que, eu já dizia o Napoleão, né, o valor moral ele pode corresponder até 3 vezes ao que você tem de equipamento material numa guerra, ou seja, a vontade de lutar, a vontade de combater. E os ucranianos, eles estão mostrando isso daí, ou seja, pelo que eu conversei com os ucranianos lá, todo mundo que eu conversei se considera um soldado em potencial. Então, às vezes eu vejo pessoas reclamando, não, porque o Zelensky está distribuindo arma para os civis. Só que acontece que os civis, eles querem combater, né? Eles estão defendendo a casa deles. Eu encontrei no trem indo quando saí da Polônia, entrando na Ucrânia, eu encontrei vários homens em idade militar, alguns com
com 20 anos fora da Ucrânia, 30 anos, eles estavam voltando voluntariamente, alguns morando na Itália, outros na Alemanha, outros na Polônia, homens ali que tinham servido no exército ucraniano há 20 anos atrás, e eles voltando ali com moral extremamente elevada. Eu tentei até falar, lamento pelo que está acontecendo. Ele, não lamente não, nós vamos ganhar a guerra. E alguns com família, né? Aliás, todos com família, com noiva, com filho, com neto, e eles voltando com a vontade de combater. Então, isso é uma coisa que eu achei que até uma lição de civismo muito grande, tá? Para a gente observar. A gente vivencia no Brasil também uma guerra assimétrica, mas tem outro tipo de perfil a nossa guerra, né? Sobre o que você comentou, você tem a escola de realismo, a escola de liberalismo e a escola construtivista em relações internacionais. Eu acho que o equilíbrio da paz, da prosperidade dos países europeus, que o Sami estava falando, essa questão da integração da União Europeia, países que estão integrados economicamente, é muito difícil de lutar em guerras entre si e tudo mais. Mas você tem um limite do realismo, você não tem como fazer absolutamente tudo que está à disposição da soberania de um país, porque você tem um vizinho que é um país ditatorial e ele não vai agir de acordo com esses mesmos valores. Então, o que está voltando agora é um pouco de construtivismo, né? Que são relações ideológicas parecidas. O equilíbrio está no meio. Deixa eu só fazer um break para a rede. É só para a rede o break. Eu tenho que fazer esse break para a rede e a gente continua com o papo. Papo elevado. Vai lá, aqui. Reginaldinho. Ginaldo. O Delari vem lá, a carinha dele. Muito bem. Coronel. Deixa eu só perguntar uma coisa pro Coronel, que eu ouvi. Claro. Que às vezes eu ouço e é bom falar coronel, manda. Coronel é coronel. Autoridade. A patente. Coronel. Autoridade. Exatamente. E hierarquia e disciplina. Isso que falta aqui. Hierarquia e disciplina. Sim. E não certo, Coronel? Nem aqui. Eu ouvi dizer, eu não sei, você deve estar sabendo muito, mas me parece que já morreram 10 mil soldados russos nessa guerra. Esse é o número? Olha, ninguém sabe os números, porque na guerra todos mentem. Inclusive a comunicação social oficial, tá? Ou seja, qualquer coisa que o Putin diga, que o Zelensky diga e até que a OTAN diga, você tem que desconfiar. É muito pouca coisa do que é dito vai ter um real interesse de informar. Isso a gente está tratando agora da guerra informacional, são as operações de informação. Só é divulgado o que é de interesse do esforço militar. O centro de gravidade desse tabuleiro da guerra, é um dos tabuleiros da guerra, né? Tem o tabuleiro da guerra econômica, tem o tabuleiro da guerra diplomática. Esse é o tipo de tabuleiro em que o centro de gravidade é a conquista da opinião pública. A conquista da opinião pública, ela vai ser o somatório dos vetores de informações que ela recebe. É por isso que aqui na Europa foram desligados todos os canais de comunicação russos. Então aqui na Europa ninguém, e nos Estados Unidos também, ninguém tem acesso à narrativa russa. Dentro da Rússia aconteceu exatamente a mesma coisa. Ou seja, são duas bolhas. Aqui na Europa só se escuta a narrativa de interesse da OTAN e dentro da Rússia a população só escuta a narrativa de interesse da comunicação social do Putin. Então, esse é um outro tipo de tabuleiro que desconectaram, a partir do momento que a Rússia invadiu, desconectaram isso daí e entra nessa guerra de narrativa. Ou seja, a gente tem que desconfiar de tudo que é dito. Até mesmo depois, se a gente comenta esse caso do ataque de helicóptero lá, o suposto ataque, né, o depósito de munição, que é um caso bem característico disso daí. Ou seja, essa guerra de narrativa, ela é muito complicada. Os dados, todos os lados vão mentir. Você sempre vai dizer que matou mais do que realmente matou, ou que tem menos baixa do que tem. Você que tem a sensibilidade, a gente estava analisando que também tem uma guerra que o cara se promove na rede social. O Zelensky fez super bem isso lá, ele aparece, fala com o pessoal de Hollywood. Você, se pudesse estar na mente de Putin, que é difícil, você acha que ele está arrependido ou não de ter começado essa guerra? Porque muitos falam, a imagem do Putin era um cara que era um líder global, todo mundo recebia tirava o Putin, foto com todo tirava mundo. Foto, isso é importante para fazer relações econômicas. Na sua cabeça, o Putin se arrependeu ou não de ter entrado nessa guerra? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ninguém sabe o que passa na cabeça do Putin, né? Exatamente. O Putin, ele é um grande enigma. Só que a gente está escutando só a narrativa do Ocidente. Vamos dizer assim, dentro da Rússia, o Zelensky, ele é considerado um palhaço, tá?
um fanfarrão, um sujeito que só fala besteira, um comediante. Então, assim, a gente tá tendo acesso só a uma narrativa. O Putin, o que ocorre aqui? Todos os reports, né, todos os relatórios e as comunicações da OTAN, que, na minha opinião, está completamente desmoralizada, porque está mostrando que não consegue fazer nada com a Rússia, além de cancelamento, né, e narrativa, tá? O Putin, talvez ele tenha começado esse conflito por falta de opções, tá? Por exemplo, na minha leitura, a gente tem que ver ali quem é que está se dando bem nessa história dessa guerra aí, né? Então, por exemplo, quem está tirando mais vantagem na minha leitura é a indústria armamentista americana, porque o americano, perdendo ou ganhando guerra, a indústria armamentista dele vai estar sempre ganhando muito dinheiro. Não interessa se perdeu a guerra do Vietnã, quem fabrica arma nos Estados Unidos saiu da guerra mais rico, no Afeganistão a mesma coisa, e assim por diante. A gente tem que lembrar que o americano, para mim, houve uma debandada ali do Afeganistão no passado, e eu acredito que eles estavam doidos para arranjar outra guerra para vender arma, né? Essa pode ser uma das opções. Para que essa guerra tivesse sido evitada, o Biden poderia ter feito isso antes, simplesmente dizer que não ia aceitar a Ucrânia, como ele está dizendo agora, como os países da Europa estão dizendo que não ia aceitar a Ucrânia na OTAN. Ninguém foi feito isso. Tá? O Zelensky estava naquele papel dele ali de fanfarrão, de querer dizer que queria entrar na Ucrânia. Agora, vamos lembrar também que quando existe uma aproximação econômica entre os países, a tendência é baixar o nível de defesa, né? A parte bélica. E essa aproximação estava sendo construída com aquele viaduto, o gasoduto Nord Stream 2, né? Ali que ia levar ali o gás para a Europa e não está ativado ainda. Ou seja, isso daí nunca interessou para o americano. Outro viés aí que está lucrando bastante nessa guerra é a indústria petrolífera americana, que agora vai vender bem mais caro para a Europa. Ou seja, a Europa, ao invés de comprar o gás bem mais barato da Rússia, vai estar comprando bem mais caro do americano. Quem vai estar lucrando isso são essas duas indústrias americanas. Então, a gente tem que procurar, talvez a China tire algum proveito disso, provavelmente em cima da vulnerabilidade da Rússia, numa aproximação, mas são várias coisas envolvidas aí nesse cenário, tá? Então, assim, o Zelensky é um sujeito que fala bem, lógico, ele tem um background em cima disso, mas o Putin, ele tinha duas coisas ali para resolver. Primeiro, ele alertou várias vezes sobre a entrada da Ucrânia, que ele não ia tolerar, e o pessoal ficou fingindo que não estava ouvindo, e também o problema dos laboratórios de armas químicas e biológicas na Ucrânia, que eu não descarto essa possibilidade. Existem comunicações oficiais nos Estados Unidos ali dizendo que tinha algum investimento desse tipo lá, né? Eu acho até que para um país que abriu mão dos seus artefatos nucleares no Memorando de Budapeste, como a Ucrânia, e depois foi invadido, eu acho até que é uma estratégia razoável para você se defender de uma superpotência como a Rússia, né? Em que pese que ela assinou também lá no Memorando de Budapeste isso daí, mas é uma possibilidade também em termos de defesa. Coronel, eu posso fazer uma pergunta, Emílio? Bem rapidinho? Rapidinho. Coronel, eu gostaria de saber a sua posição sobre o Zelensky, porque invocando a lei marcial, ele extinguiu os partidos de oposição e ele está fazendo a mesma guerra midiática, né, guerra informacional, que o Putin. Ele está centralizando nele a comunicação oficial do país. E uma coisa que me deixa um pouco também assim eu tenho achado um pouco infantil a retórica dele. Eu acho que ele tem toda hora tentado se comunicar de uma maneira um pouco infantil. Eu quero negociar direto com o Putin. Ele traz umas demandas que não são padrão nesse ambiente diplomático. Isso aí por exemplo, lá na Ucrânia eu conversei bastante com os ucranianos sobre o Zelensky. Então, a visão que eles têm dele, assim, todo mundo com quem eu falei lá, eu fui nas universidades, falei com diretores do curso de ciência política, de história moderna, conversei com militares e com a população, com bastante gente. O Zelensky, ele não é uma unanimidade dentro da Ucrânia. Os ucranianos não estão lutando pelo Zelensky. Agora, dentro de um cenário de guerra, digamos assim, é interessante para a Ucrânia ter um líder eleito
legitimado politicamente, né, nas urnas, tendo sido eleito, fazendo essa comunicação oficial e narrativa. Isso, praticamente, quem conversou comigo foi até o diretor do curso de Ciência Política da Universidade Católica da Ucrânia. Tá? Então, ele falou que, nesse sentido, é interessante que tenha ele fazendo essa comunicação oficial, mas ele não é uma unanimidade. Existe uma rejeição grande dele ali, pelo menos na Ucrânia, e os ucranianos falaram que, uma vez que ele morra, que a gente vai continuar lutando, vai assumir outra pessoa, porque nós não queremos arredar mais nenhum centímetro para trás em relação aos russos. Agora, a minha opinião pessoal é assim, que não existe nenhum santo nessa guerra, né? O Zelensky, logicamente, é um oportunista. Agora, vale destacar aí que é um sujeito que tem coragem, né? Que ele está lá combatendo uma potência, não saiu de lá, poderia ter feito igual o De Gaulle, né? Fugiu para a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e fica lá só falando pelo rádio. Ele continua ali no terreno, então, nesse ponto, ele tem algum mérito, sim. Mas o que a gente vê, né, meu querido comandante, é o seguinte: no final sempre é o povo, sempre toma só do nosso, sempre. Sempre é o civil que acaba se ferrando nessa história, porque você vê, né, o Biden usando isso para a eleição que vai ter agora o meio termo lá nos Estados Unidos, usando essa guerra em benefício próprio. Muita gente querendo lacrar nesse momento. E aí sabe que a diplomacia tem que ser gente séria, sentada numa mesa, sem celular, sem nada, e resolver a questão. Isso a gente não vê muito acontecer nessa guerra. É esse momento que a gente vive. Acho, na minha opinião, que a posição dos Estados Unidos agora não está tão fortalecida. Eu acho que pelo que aconteceu no Afeganistão ano passado e o que está acontecendo agora, essa má leitura, todo mundo achou que erraram o cálculo. Todo mundo achou que o Putin não ia invadir. De repente ele foi invadir. Muitos analistas achavam que ele não ia invadir. De repente você acorda no dia 24 de fevereiro, ele invadiu. E lá a ONU, essa coisa que você gosta, o OEA, isso aí não funciona nada. Ele brigou na ONU, pô. Aí tem que acabar. Só para fazer comercial. Vocês viram ontem? Não, só para fazer o comercial do Imagine. Do Imagine. John Lennon. 4 resoluções do Conselho de Direitos Humanos anteontem, agora, poucos dias atrás. 4 resoluções do Conselho de Direitos Humanos, as 4 contra Israel. Nenhuma contra a Síria, nenhuma contra a Coreia do Norte, nenhuma contra a Venezuela, nenhuma contra a Rússia, nenhuma contra a China. Não funciona. Isso aí não funciona, é só para inglês ver. Meu coronel, muito obrigado, hein? Tá aí na linha? Obrigado, viu, coronel? Obrigado, coronel. Muito bacana a sua colocação aqui. Um prazer falar com um brasileiro aí que está em Lisboa acompanhando. Ele é correspondente da CNN portuguesa, é isso, né? Agora tem CNN em Portugal também, não é isso? Tem CNN aqui em Portugal desde acho que novembro do ano passado, né? Olha só. Tá legal. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa sorte aí e obrigado mais uma vez. Boa. O coronel é coronel _ Montenegro no Instagram para você acompanhar diretamente o coronel. Eu vou fazer o quê? Break, Dedê? É break? Então vamos fazer um break na sequência ele. Conradex? Conrador. Viajante. Diretamente. Cadê o Conrado? Aí, ó. Deixa eu ver, fala aí, ó. Conexão. Estão vocês, tudo bem? Boa. Mais ou menos. Maravilhosa a conexão aqui. Mais ou menos. Tá maravilhosa. É que tá de noite já agora. É de noite, velho. Craquelei, eu tô desde o... Tava o pôr do sol, coisa mais linda aqui na cidade antiga de Jerusalém aqui, Emílio. Esse áudio parece da Apollo 11. Tá bom, tá 150 Muitas mais. saudades daí. É áudio da Apollo 11. A Apollo 11... Ruído, o astronauta. Que é aberto. Na Lua tem esse áudio. E aí, Fica esse áudio que me dá um ódio. Amigo, eu vou aproveitar e te dar o livro que eu trouxe de presente. Muito obrigado, André. Aproveitar aqui. Obrigado. A gente se encontrou, a gente estava almoçando informalmente a semana passada, e aí o Milho falou alguma coisa sobre a história do povo judeu. Eu falei, vou trazer um livro... Os Judeus e as Palavras. Tá aqui, ó, um dedicatório e tudo mais. O André, muito obrigado aí pela colaboração que você faz aqui na Jovem Pan, em toda a programação aqui, trazendo aqui esses... Judeus e as Palavras. Exatamente. Muito obrigado pelo livro. Vou ler, inclusive. Dedê. Bonito livro. Inclusive, Amos Oz foi o escritor mais famoso que viveu em Israel. Ele tem outros escritores famosos, mas ele foi o mais premiado. Ele quase ganhou o prêmio Nobel várias vezes. Tem com a filha dele, ele fez alguma coisa. E ele fez esse livro com a filha dele. Bacana esse livro.
Muito obrigado. Tá aqui, ó. Muito bem. Breakzinho, Dedê? Breakzinho. Valeu. Breakzinho. Na sequência, teremos a presença encantadora. Fernando Conrado. Senhores, ele está onde? Em Tel Aviv? Tel Aviv. Jerusalém. Capital. Está na capital. Coloca mais uma vez. Vamos ver. Aí está ele. Jerusalém, cidade antiga aqui atrás. Ó. Exatamente. Olha, ó. Comendo um falafel e trazendo... Não, comendo mal, né? Não, é boa a comida. Não é boa. Comida israelense não é boa? Não é boa. Você tá... uma delícia. O chocolate israelense é um dos melhores do mundo. Não é? Não. Mas eu prefiro a brasileira. Beleza, cara. Peraí, não é boa. Comida israelense não é boa. Você está equivocado. Se você comer um falafel... Não, eu não gosto também. Eu tô com o Emílio. Eu não gosto. Você tem hoje em dia de... Não é boa. Não é boa. Não vem com essa história. Não é. Porra, meu. Tô falando. Isso não é boa? Não, fala qual que é o prato típico. É um conjunto de comida árabe. Hummus. Babagalu. É comida árabe. Não é israelense. Um conjunto de comida árabe mediterrânea. Então você tem comida árabe. Tá mal. Qual que é o prato típico? Que é comida árabe? Não tem. Gefilte fish. Calma aí, Comida árabe é proveniente da onde? Da Península Arábica. Ali a gente tá no Levante. O cara vai brigar. Aí depois você tem a comida mediterrânea, porque também tá no Mediterrâneo. Então é um conjunto dessas três coisas. Aí você acrescenta isso a comida judaica, a comida islâmica. Judaica é kosher. Pera lá um pouquinho. Não, isso é um jeito de preparo. Não tem churrascaria kosher? Tem. E dizem que é muito... Não é muito salgado. Não é bom. Bem passado. Depende. O bicho tem que ser bem passado. Depende onde você compra carne Depende onde você compra a carne. Você compra lá, meu. Aqui é ruim, lá é bom. Típico. Não tem. Tem, pô. Aqui, por exemplo, no Brasil... Shakshuka. O que é o O Sami já fez. O Sami já fez a chuca já. Ruim, é horroroso. Ele faz comida tunisiana. É horroroso. Bem inventado É uma coisa horrível. Vai chegar a Páscoa judaica, a pior comida que tem. Aquele gefilte fish. É uma delícia. É horrível. Mas aí você vai comer numa casa de um faradi. Vai comer na casa de um faradi. Varene que é ruim. É ruim. Você tá louco? Mas é muito ruim. Batata, é ruim. Bureca é ruim. É péssimo. Posso falar uma coisa que você gosta? Bagel é ruim. Bagel é ruim? Você gosta de bagel? Não, bagel é bom. Pão seco. É um puta pão seco. Eu vou te falar uma comida judaica famosa, todo mundo conhece. Um famoso bagel com salmão defumado e cream cheese Não, Nova York. muito bom é o salmão. Mas é o salmão israelense. É bom. O bagel é bom. Mas o bagel não faz mais da refeição. Uma bureca, meu. Você já comeu uma bureca? Pera aí. Mostra o bagel. Já comeu bureca? Deixa eu falar um negócio pra você. Bureca do Sam. Se você tem comidas boas que são as seguintes. Você tá na mesa Unânimes. Calma. A italiana, a francesa espanhola, e a chinesa. Tá bom. E a chinesa. Por quê? E japonesa. Porque tem no mundo inteiro. A comida Israel não tem lugar nenhum. Tá doido? Tá no mundo inteiro. Aonde tem? A nossa cultura. Você comeu um rombo, você acha que vem da onde? Não, mas aí lógico que Romulus aí você prato feito. tá apelando. Prato feito Vocês em Tel estão Aviv. roubando. Estão roubando. É ruim. roubado. Sammy ia num restaurante lá no Bom Retiro que chamava Buraco da Sara. Você Tem que ir lembra? no buraco da Sara. Buraco da Sara. Tem um É tão restaurante. ruim que Meu pai adorava o buraco da Sara. Quebrou. Buraco da Sara Quem foi no quebrou. Buraco da O programa Sara? do sábado do meu pai no buraco da Sara. no Bom Retiro. Quebrou. Ia direto no Buraco da Sara. Fechou de Ó, tão bom que é. permanentemente fechado. É horrível. Bistrô da Sara, não é buraco da Sara. Buraco da Sara. Quebrou. O buraco Tão Zuzu ruim foi que lá. Sammy foi muito. O Zuzu fechou o buraco.